Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos agora um momento de fé que nos mantém em pé. Bem-vindos, vocês estão através das diversas emissoras espalhadas no Brasil, nos acompanhando. E a todos aqueles que estão através do aplicativo no mundo inteiro, porque através do aplicativo eu estou falando com Além Fronteiras. E aqui fica uma sugestão. Hoje, dia dos santos, Marta, Maria e Lázaro. Deus vai agir de um modo tão maravilhoso, como sempre faz, mas hoje de um modo muito especial. Compartilhe. Você que tem aplicativo, compartilhe. Como eu acabei de sair agora, eu estava fazendo a coroa, o texto de São Miguel, e eu dizia às pessoas para compartilharem. Compartilhem. E a palavra de Deus, quem acompanhou a coroa que eu prometi abrir o programa, é essa. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10. Versículos de 3 a 5. São 3 versículos. Pois embora, diz São Paulo, vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha as pílulas de fé e sabedoria, porque no fundo são palavras de unção. Pandinha, por favor. Isso. Não somos nós, pílula 111. Não somos nós que vamos ao encontro de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro e nos resgata dos lugares mais sombrios e escuros. Ele fez essa promessa para cada um de nós em Ezequiel 34:16. A ovelha perdida eu a procurarei, a desgarrada eu a reconduzirei, a ferida eu a curarei, a doente eu a restabelecerei, e valerei sobre a que estiver gorda e vigorosa. Irei apacentá-las todas com justiça. Amados, vejam como emocionar o poder de Deus. E a diferença que faz quando eu faço coroa de São Miguel Arcanjo às 7 da manhã. Veja a unção que já vem. Meu Deus. Mário, inteligência emocional, pílulas 2. Vamos lá. Pílula 136. Hoje, nas redes sociais, é muito comum debates de vários assuntos, sempre tendo alguns que querem prevalecer sobre o outro. Se acompanharmos, acabamos perdendo tempo com coisas vãs. Mesmo se estiver relacionado à fé, o que vamos ganhar com esses debates, muitas vezes polarizados, em que eles nos fazem crescer espiritualmente? Leia 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Evita as conversas frívolas e mundanas, assim como as contradições de pretensa ciência. Uma coisa é uma conversa amigável, mesmo com opiniões diferentes, que nos faz crescer. Outra são debates, muitas vezes para ganhar visualizações, e que não tem algo verdadeiramente espiritual por detrás. Não somos donos da verdade. Jesus é o dono da verdade. Devemos aprender com Ele. Muitas vezes, Ele, em momentos de conflito, preferiu silenciar. Ele deixou a vida dele falar. Nem que combinássemos ficaria tão o agir de Deus costurado. Obrigado, Senhor, pelo coroa de São Miguel Arcanjo, que eu faço no YouTube às 7 horas. Quando eu faço antes, acontece isso. Demais. Prepare-se, curas, milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor, novamente, estou com a Bíblia aberta aqui.
Pois embora vivamos como homens, lembra que eu comecei o programa assim, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos. Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4, agora o 5. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Obrigado, Senhor, porque nesse momento já começou às 7 da manhã no YouTube. E agora, aqui no programa da rádio, Momento de Fé que nos mantém em pé, o Senhor tocando em várias pessoas, por favor. E eu tinha profetizado olha, vocês não têm noção que Deus vai me usar no Momento de Fé às 7 da manhã. Coloque a mão, por favor, direita na sua fronte. Não sei onde você está agora. Se não dá para fazer isso agora, vai no Spotify e faça depois. Deus mostra que algumas pessoas não vão poder fazer isso. Exemplo, estão dirigindo, estão em alguma atividade que não é possível fazer isso, parar. Então faça depois, mas faça. Mas quem pode, mão direita na fronte, esquerda no coração. E algumas pessoas vale a pena até repetir, tá? Vai de novo na oração do Spotify. Obrigado, Senhor, por esse programa aqui, Momento de Fé que nos mantém em pé. Nesse momento, eu falo para vocês de uma batalha real. Falei já para vocês da depressão que eu passei. Falei, não posso esquecer, todo mês ainda, 29 de julho, eu sou um Lázaro. Estou no dia justamente dos santos Marta, Maria e Lázaro. Confesso a vocês, muitas vezes eu sou como a Marta. Como assim? Há uma inquietude. Ainda mais quando eu paro, eu sou obrigado a me informar. Mas conforme as informações, e muita informação, gera confusão, depressão. Então, você vê, tem coisas que você parou. Principalmente o que o Papa alertou com redes sociais. Ele não disse para não usar, mas moderadamente. E quantas vezes você acaba vendo, você vai rolando a tela, vai rolando, e o tempo vai passando, e a gente não tem tempo para Deus. Se diz, né? Eu não tenho tempo para Deus. Queridos, eu estou como médico de almas aqui, tá? Mas eu tenho tempo para fazer uma rolagem no celular, para ver aquilo. E eu não tenho tempo para isso. Então, a festa de hoje, olha que festa. O Papa Francisco foi numa felicidade, porque até então era só Santa Marta. E não podíamos esquecer Maria, os irmãos de Betânia, amigos de Jesus, e Lázaro. Porque Maria escolheu a melhor parte. Que parte? Intimidade. Jesus foi lá para visitá-los, ou ficou hospedado lá. Marta, com todas, queria alimentar o Senhor. Ficou brava quando viu Maria sentada ouvindo Jesus. Foi repreender na frente de Jesus, Maria. E Jesus disse para ela: Marta, Marta, te inquietas por tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E isso nunca lhe será tirado. Que parte é essa? Intimidade. Que é o momento de fé que quer nos levar. Esse momento da oração. Senhor, dá-nos intimidade. Veja que nós começamos o programa Nada Combinado, com o Senhor se declarando por nós. Ele foi até o nosso encontro, eu te amo tanto. Depois veio o alívio. Essa letra, nossa, com os três cantando parabéns, a Érica, o Vitinho e o Bruno. Como ficou lindo. Confesso a vocês, eu estava ministrando na missa de quinta-feira passada. Como ficou lindo. Porque é uma pura verdade. E Senhor, nesse momento, o Senhor tocando em várias pessoas, preste bem atenção, que não estão doentes. Mas são tantos pensamentos negativos.
Quando São Paulo escreveu isso, ele tinha em mente justamente Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aí ele fala sobre isso. Eu comentava de manhã, os neurocientistas falam, e eles têm razão, porque foram pesquisados, isso aqui é pesquisa, é dado. Mais de 80% por dia de nossos pensamentos são negativos. Só que eles não podem falar sobre isso, porque eles não têm noção. São cientistas. Mas eu posso, como médico de almas, dizer que muitos deles são diabólicos. Como é que é, padre? Exatamente. A maior batalha espiritual do cristão, de nós católicos, está na mente. Eu passo, vocês passam, nós passamos. E não tem como. E o inimigo vem sabotar com os pensamentos de dúvidas, de medos, para te tirar o foco. O melhor remédio, o meu exercício, quem vos fala é um formado de educação física. Voltei a fazer exercício depois do empurrão, a importância de exercitar, que não é estética, é longevidade. E aqui fica uma dica, converse com qualquer médico de corpos, tá? Eu não sou, mas sou professor de educação física, e eu falo com propriedade, no que eu estou falando com carinho. Depois dos 60 anos, o melhor exercício não é o cardio. Como é que é? Não, é a musculação. Por quê? Porque você vai dar força para poder caminhar. Entendeu? A musculação vai te dar liberdade e longevidade. Converse com qualquer médico. Então, você que está me acompanhando agora, você vai estar, eu estou com 59, nos 60. Pensa um pouquinho. Mas saber como fazer, com prudência, com discernimento, é o levantar. Isso é que vai te dar longevidade nesse mundo, tá? Mas ao mesmo tempo, Senhor, que eu estou dando essa dica, e ela é profunda, e ela salva vidas. Agora eu vou numa área que eu estou na tua pessoa, Senhor, sacerdote médico de almas. Quantos estão doentes? Repito a vocês, fazia tempo que eu não pegava avião. Por quê? Eu confesso, eu prefiro ir de carro, porque se demora 4, 5, 6 horas, eu com o Chicão e com meu amigo lá, o Rui, nós rezamos de ida e volta, é uma delícia. A hora passa rápido, e no avião não acontece isso não. Apesar de rezar, eu estou rezando, estou com texto, mas veio uma pessoa, tem uma foto aqui, vem aquilo. Bem, mas uma coisa que eu percebi, principalmente na viagem para Fortaleza, que de São Paulo é a mais longa, tá? Pode entrar na internet, sem escala é a mais longa. Eu percebi as pessoas inquietas. Ficava um celular rolando. E poderia ler um bom livro, poderia ler a palavra de Deus. Agora eu posso falar, que já passou o tempo. Tinha do meu lado uma mãe com uma criancinha. E você sabe como ela fazia? A criança de 1 ano. O que eu sei era colocando o celular na mão da criança. E eu falava com meu amigo que estava do lado, Tony, olha o que está sendo criado agora. Essa criança está sendo, essa nova geração que está vindo aí. Jesus, misericórdia, pais, cuidado com o celular. Pais, por favor. Eu sei que muitas vezes você quer que a criança ache um jeito, mas não é o celular. Não é o celular. Porque você vai dar no mundo, a criança vai abrir um mundo, e a criança de 1 ano, ela já sabia mexer, ela sabia parar. Eu fiquei assim, impressionado. Obrigado, Jesus, porque eu estou aqui com vários formadores, com pais, avós. Não é cuidado com o celular. Veja, não seja radical. Estou sendo prudente, discernimento e sabedoria. Fale com o seu filho. Se você percebe que seu filho não está tendo jeito, aí põe limites. A minha liberdade vai. Isso eu aprendi com meus pais.
paz, até quando não atinge a do outro. Senão não é liberdade, é libertinagem. Vou repetir, uma coisa tão simples que meus pais me ensinaram. Marcelo, a sua liberdade vai até onde você não atinge a do outro. Quantas vezes minha mãe me deixou de castigo? Não, ela não batia em mim, de castigo. Para eu aprender que eu tenho que ter limites. Porque se eu não coloco limites, eu agradeço a minha mãe por me colocar limites. Porque eu sei até onde eu posso ir, senão é libertinagem. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu termino essa oração. Em nome do Senhor Jesus, não julgando, mas pedindo a Tua luz, que o Teu Espírito Santo venha nos discernir, dar discernimento do que é bom, do que faz bem, do que é mal. E coragem para tomar o bom caminho, que preciso de coragem para me levantar. Terminando diferente, por favor, inspira comigo. Expira 3 vezes. De novo. Mais uma vez. Abençoai, santificai e exorcizai essa água, Senhor. E obrigado pela paz que nós terminamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.